Hélida. Hélida. Tem aqui, ó. Vamos assistir a aula, ó. Hélida, você tá me ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo, não, professor. Minha tá. Ah, não, tá conectando o áudio dela agora. Pronto, conectou. Hélida. Ó. Como que você mantém seus cachos? Meio difícil, mas normalmente eu faço um negócio que chama finalização estruturada. Daí tem que fazer caixinha por caixinha. Eu vou separando. Ah, dá trabalho, então. Obrigada. Já parou? Bom, podemos voltar? Sim. Sim? Então tá, gente. Turma, vamos lá, então. Eu vou Vamos ler lá. o texto e para lembrar, pontuar algumas coisas para vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, quando a gente fala de teatro, né, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é... Desculpa. Alguém quer falar alguma coisa sobre a primeira aula? Quer perguntar, fazer algum comentário? Tem alguma coisa para dizer? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga, Rafa. Antes a gente comentou aqui que o teatro era só com homens. Em que momento as mulheres começaram a participar? Oh, meu Deus do céu, sai da reunião aqui, não sai não. Meu Deus, a gente está escutando tudo, Rafa. Desculpa, o Heitor me atrapalhou aqui. Pronto, voltou. Pode falar. Tá. A participação das mulheres, ela tá muito associada com o movimento feminista. Tá? Então, na medida em que as mulheres elas vão ganhando força na sociedade, é onde elas vão entrando em todas as esferas, inclusive na arte, tá? A gente está falando aí eu nunca me perco nos séculos, mas em 1800 alguma coisa, que é quando o movimento feminista começa a aparecer. Porém, é legal a gente entender uma coisa. Como a mulher artista ela era vista? Hein? Eu acho que como... Ai, gente. Eu acho que como uma mulher... Vulgar? Sei lá. Uma mulher vulgar, sei lá. Eu acho que era vulgarizada, não sei. Prostituta, essa é a palavra. Eu Tá falei bom? puta. A já foi mais... assim. Gente, mas puta e prostituta é quase a mesma coisa. A E eu lembro que você tinha falado isso. A Dercy Gonçalves, ela diz que na época dela, aqui no Brasil, as artistas mulheres, elas tinham porque as prostitutas tinham uma carteirinha na época. E que quando você se declarava atriz, você tinha também a sua carteirinha de puta. Ela falava puta, né, Dercy? Ela falava, eu tive a minha carteirinha de puta. Eu já fui puta, hoje eu sou atriz. Tá? E essas mulheres que iam para o mundo da arte, pessoal, elas eram mulheres muito marginalizadas. Eu acho legal a gente entender que o percurso feminino no mundo da arte lá atrás, ele foi um percurso muito sofrido. Porque, na maioria das vezes, essas mulheres, elas eram expulsas de casa, elas não tinham família, muitas, sim, se prostituíram, tá? Mas a ideia de mulher artista, ela sempre foi muito vinculada com a ideia de prostituição. E hoje em dia não, né? Mas assim, os meninos também, como vagabundos. O homem artista é o vagabundo, a mulher artista é a prostituta, né? É essa representação que ainda circula até hoje. Vocês podem perceber que quando a pessoa adolescente, né, o pai pergunta, você vai fazer vestibular para quê? Aí, quando você fala medicina, o povo gosta. Engenharia, o povo gosta. Pedagogia, já começa assim, ó. Por quê? Você tem certeza? Agora, quando fala artes cênicas, dança, enfim, música, as famílias já se descabelam. Até hoje.
né? Quem é o artista que é valorizado? É o artista que está na televisão. O artista que não está na televisão, ele não tem valor social. Tá? Mas a conquista do espaço das mulheres, Rafa, ela tem a ver com o movimento feminista. Porém, sempre foi agregado a muita luta. Tá bom? É de uns tempos para cá que eu percebo que algumas coisas têm sido minimizadas. Mas mesmo assim, vocês podem perceber que uma artista mulher bem-sucedida, todo mundo fala assim, ó, chegou lá porque deu para quem? Né? É como se o valor do trabalho e o talento da mulher não valesse. Né? A mulher carrega muito isso, assim, de eu só consigo, é como se a mulher só conseguisse chegar nesses espaços e ser bem-sucedida artisticamente se ela tivesse por trás um homem que estivesse transando com ela. Né? Então, infelizmente, esse lugar da mulher no mundo da arte, ele é um lugar ainda muito marginal, tá? Porque hoje a gente até reconhece, mas a gente Ô, Ronaldo, tem essas questões. Oi? Quem me chamou? eu tenho parente, Beatriz, eu tenho pessoas na família, né, que uma menina, né, uma mulher, ela é artista. Ela é artista de teatro e ela faz também propaganda para a internet, sabe? Uhum. E ela tem muitos trabalhos, muitos, assim. Ela sempre tem trabalho, ela mora em São Paulo. E é ela e o irmão, né? A mãe dela tem 2 filhos, ela e o irmão. E a mãe dela não valoriza ela. A mãe dela vive falando que, tipo, ela deu desgosto. E o irmão que não trabalha, que já tem 30 anos, vive em casa, não trabalha, tem mais valor do que ela que tá trabalhando já, tipo, há anos. E ela, assim, consegue se virar porque ela tem muito trabalho. E ela não é valorizada dentro da família. Infelizmente, essa é a realidade. Ô, Ronaldo, a gente pode ver isso até mesmo na nossa casa. Quando a gente fala que a gente vai querer fazer um estudo sobre arte ou sobre dança, aí pergunta assim, tá, esse é o seu hobby, mas qual é a sua profissão? Você vai fazer um curso de verdade? É tipo isso. A minha primeira vez foi bem isso. Eu falei que eu queria fazer um teste para um estúdio de desenho. Aí minha mãe falou assim, ah, beleza, mas e a pedagogia? Você vai continuar, né? Porque a pedagogia é um serviço de verdade. Aí eu falei assim, ah, tá bom, então eu deixo o curso quieto. Mas assim, infelizmente a gente vive um país que não valoriza a arte, né, gente? Que não valoriza a arte. Isso é triste. Isso é triste, né? Bom, agora, a inserção da mulher no mundo artístico, ela data mesmo dessa questão do movimento feminista, tá, gente? Se a gente for olhar, por exemplo, para a França, a gente vai ter o Moulin Rouge com as meninas dançando cancan, né? Porém, o Moulin Rouge também era um local de prostituição. Tinham algumas meninas que se prostituíam e outras que não, né? Agora, essa permissão da mulher ser artista e estar no palco, isso vem junto com o movimento feminista, tá bom? Tem uma entrevista da Madonna muito bacana que ela fala sobre isso, né? Em que tem um momento que ela fala assim que antes de ser famosa, ela tentou de todas as maneiras conseguir fazer o trabalho dela aparecer, né? E que ela sempre escutou nãos. E ela fala que ela nunca foi para a cama com nenhum homem por causa de nenhum contrato, porque a criação familiar que ela teve não permitia que ela fizesse isso, né? E ela, em alguns momentos, ela chegou a pensar que seria até um caminho mais rápido, porque as meninas que faziam isso conseguiam, mas que ela não fez. E ela diz que ela só conseguiu ficar famosa porque ela fez uma última tentativa, e ela fez uma última tentativa com um produtor gay. E aí ela fala que se não fosse ele, porque ela fala na entrevista assim, ele não tinha intenção nenhuma em me levar para cá.
Ele literalmente olhou para o meu talento. Mas que se não fosse um produtor gay, que talvez ela não teria se tornado a artista reconhecida que ela é. Justamente por conta de que essa associação da mulher e do sexo para conseguir um lugar na arte, na época dela, a gente está falando da década de 70, começo dos 80, era algo muito presente, tá bom? Mas é interessante esse depoimento, porque a gente fica pressupondo que essas artistas precisaram ir para a cama e muitas delas não foram, é preconceito nosso, tá? Bom, quando a gente... que mais? Vou retomar o que eu nem comecei. Tem mais alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram dizer? Não? Gente... Professor, eu tenho uma dúvida, é a Jennifer. Sim. Teve um trabalho que a gente fez, acho que foi no segundo semestre, já faz tempo. Eu fiz com a Adri. A gente fez sobre a dança daquela menina que faz as músicas da Cia. E do Chandelier. Acho que é Chandelier o nome da música. E ela tem as danças dela tem um estilo meio que único, né? Assim, a gente pode ver pelas cores, as roupas, as emoções que ela tenta transmitir. Isso seria considerado uma forma de performance? É performance, mas é também dança moderna, tá? Porque a dança moderna, ela desconstrói a noção de dança clássica, tá bom? A gente vai ter um nome muito importante que se chama Martha Graham. Martha H-A-M. Graham, tá? Martha Graham, que se fala. A Martha, ela é essa primeira bailarina que vai falar, não vou ser bailarina clássica. E ela vai criar a tal da dança moderna, tá? Ela é esse grande nome que foi um grande marco aí, tá? Só um detalhe, a Madonna tentou trabalhar com a Martha Graham e a Martha Graham não quis trabalhar com a Madonna porque a Madonna se destacava demais. Mas elas trabalharam juntas por um período e depois a companhia, a Madonna se afasta da companhia, né? Quando a Martha Graham fez 92 anos, eu acho, a Madonna já era famosa, ela chama a Madonna para o aniversário dela. Tal. Então, assim, a Martha é uma figura importante nessa dança moderna. Agora, a Cia tem um trabalho de performance interessante, Jennifer. Quando ela, naquele período da carreira, não mostrava o rosto. Então, a Cia, ela tá sempre com aquela perucona até aqui, com a boca à mostra. E vocês sabem por quê? Isso é performance. E vocês sabem por quê? Eu li uma vez que ela queria ser reconhecida pelo trabalho dela, né? Não pela aparência. Acho que foi mais ou menos alguma coisa assim. Na verdade... pode falar. Não pela imagem, só isso. É isso sim, mas a Cia, são as palavras dela, tá? Ela se diz uma mulher feia para o mercado. Se ela mostrasse o rosto, ela não conseguiria o primeiro disco, porque ela não tem a carinha bonitinha da Katy Perry, né? Que você tinha uma foto bem. Então, ela optou por criar essa performance escondendo o rosto, porque daí ela sabia que com a voz ela alcançaria. Isso que é confiança em si, né? Então, assim, hoje em dia ela mostra o rosto, porque agora as pessoas já sabem quem é a Cia. Então, ela não está preocupada mais com a questão visual, tá? Mas o início dela se escondendo é por isso, para que a voz aparecesse, ela fosse conhecida pela voz, mas justamente porque ela sabia que o rosto não vendia. Professor, eu vi faz uns tempos, já um ano e pouco, uma entrevista de um bailarino. Ele sofreu muito preconceito com a família, que ele queria ser bailarino e o pai dele não aceitava. Quando ele chegou em casa e falou que ele ia ser bailarino, que ele ia dançar numa companhia de balé clássico, o pai espancou e colocou ele para fora. Então, assim, não é só as mulheres que sofrem preconceito. Dependendo também do que o homem quer fazer. Travou você. Vai. Foi no Globo Repórter. Gente, é engraçado isso, porque o ator ele é sempre um vagabundo.
E a família não aceitava. O pai falou, eu não criei filho para ser boiola, mas ele falou, pai, eu vou ser bailarino, não tá mudando a minha opção sexual. Eu sou homem, só que eu quero ser bailarino. E na cabeça do pai, o pai não aceitava. É engraçado Achava que ele isso, porque assim, ó, o ator, ele é muito, e o músico, ele é sempre o vagabundo. O bailarino, ele é rotulado como gay, né? Ele é rotulado como gay. Mas, enfim, são os preconceitos da nossa sociedade brasileira. Lá fora, gente, não é assim, tá? Essas cargas de preconceito, elas são muito fortes no Brasil. Em alguns países, a gente vai ter a arte de uma maneira muito tranquila como escolha profissional. Tá bom? Mas é interessante. Professor. Oi. Engraçado, né? É triste, não é nem engraçado, é triste como isso é enraizado, né, na nossa sociedade aqui no Brasil, como se o homem não pode dançar e mulher não pode fazer teatro, arte. Que sociedade mais estranha. Sim, mas a mulher pode bordar, por exemplo. Esse é o mundo que a gente vive, né? Você percebe Exatamente. Que a arte plástica ela é permitida para a mulher. Por quê? Porque ela não expõe o corpo. Então, a mulher que pinta não tem problema, a mulher que borda não tem problema, a mulher que faz o trabalho da arte plástica, se ela está restritinha em casa, guardada, não tem problema, ela é bem vista. Aí vai um homem fazer isso. Né? Mas eu acho triste também, viu, Aline? Eu acho que é um problema da nossa sociedade brasileira mesmo. Assim. E é legal a gente entender o porquê disso tudo, gente. Por quê? Essa é a questão. Por que foi enraizado assim? Por que surgiu isso? Posso falar o que eu acho? Pode. Eu acho Tá levantando a mão, Adriele. Olha que engraçado. Eu ia falar isso agora. Ela levantou a mão, tá na sala. Eu acho que, assim, desde que, né, de que mundo é mundo e pessoas existem, a mulher foi criada para fazer coisas de mulher, de ficar em casa, lavar louça, tipo, ser bailarina e não sei o quê. E o homem foi criado para estar lá na roça, né? Tipo, sei lá, engenheiro, essas coisas. Então, criou... Sim, exatamente. Então, acho que é por isso que quando você vê um homem bailarino ou um homem, sei lá, artista, já levam para esse lado, porque não, homem não pode fazer essas coisas. Até porque na arte tem a questão da sensibilidade, o homem não pode ser sensível. Sim, e o homem não pode chorar. Não. Gente, tudo que foge do padrão criado pela sociedade Sim. já é taxado com algum tipo de preconceito. Então, o padrão é o homem seguir engenharia, arquitetura, sei lá, qualquer coisa. Imagina um homem na pedagogia, misericórdia. Não, quando você vê um homem na pedagogia, você fica já pensando, nossa, né? É homem? Então, tudo que foge do padrão já... Mas na própria pedagogia tem um certo desconforto. As escolas de educação infantil não contratam homem. Eu já ia falar preconceito. Entendeu? Eles não contratam. Preconceito, tá certinho. Sim, preconceito. Só que às vezes não vem. É assim, é a diretora tentando resguardar a escola dela, né? Porque se um pai chega lá e vê que o professor da sua filha é um homem, entendeu? Aí mas na verdade a diretora tinha que peitar as famílias e sim, com certeza. É que não tem gente que faça isso, né? Tem uma escola uma mãe da escola que eu trabalho, ela colocou os 2 filhos dela. E quando ela colocou lá, a primeira coisa que ela falou, que ela tirou os filhos dela por causa de que tinha um professor que não era nem do filho dela, era da sala, acho que era do infantil, era homem. Aí a gente ficou olhando pra cara dela assustada, a diretora não falou nada, eu peguei e dei as costas, eu falei, gente, é um absurdo. E ela falou assim, não tem homem aqui não, né? Porque se tiver homem, eu não vou colocar meu filho. Eu falei, gente, que horror, a mulher não tem nem tamanho, essa anã, e vem falar desse jeito. Eu virei as costas e saí, que eu fiquei...
Eu fiquei passada com ela falando aquilo. Mas isso hoje em dia não nem significa nada, né? Eu estava vivendo uma situação na escola muito bacana, porque teve um professor que assumiu um primeiro ano. E ele é um excelente professor. Um excelente professor. Legal. Hoje, essas mães estão apaixonadas pelo trabalho dele. Mas elas estranharam, no primeiro dia, no primeiro aninho, um professor homem, né? E as mães estranharam. Professor. E assim, aí eu achei super engraçado, porque ela queria falar com a diretora. E aí... Chega um homem. E aí eu falei pra ela assim, pode falar. E ela falou assim, não, é só com a diretora. Eu falei, não, mãe, pode falar. Não, você não tá entendendo. Eu falei, diretora. Eu sou o diretor. Sua filha tem um professor e um diretor. Pode falar. E aí, ela não tinha o que falar. Foi muito engraçado isso. E aí, depois de um tempo, ela veio pedir desculpas, porque ela estava enganada. Eu falei, enganada não, mãe. Você desconstruiu seu preconceito. Né? Não é engano, é preconceito. Professora, eu já vi mãe reclamando porque a professora do filho era negra. Eu também já. E eu confesso que eu fiquei... Eu não sei como eu ainda fico em choque com essas coisas, né? Porque... Mas eu tô no momento que eu não tenho mais paciência, Rafa. Assim, quando eu vejo essas coisas, eu bato na pessoa mesmo. Bato que eu digo não de verdade. Assim, como assim? Então, eu fiquei, como assim o problema tá na professora do filho ser negra? Uhum. Não tem cabimento. É umas coisas que deixa a gente meio perturbada a cabeça. Porque, olha... Eu acho que o preconceito tá tão assim nítido no povo brasileiro, para ser mais sincera, que é uma coisa que é como se fosse de geração em geração. Porque muitas pessoas, tipo, como a gente, eu vou falar uma coisa que eu já fiz e foi um preconceito. Hoje, que eu estudo pedagogia e sei, é um preconceito horrível. Eu nunca dei em cima de cara nenhum, nunca. Aí um dia eu saí com minhas amigas e fui dar uma cantada num cara. E o cara era muito gato. E aí, na hora eu fui dar em cima, o cara só fez assim, amiga, ai, para, que eu já sei, não fala. E eu fiquei com uma vergonha imensa. Eu saí assim, gente, que dó. O cara era, não, juro por Deus, parecia um armário, sabe? E hoje eu me sinto mal quando eu lembro disso. Que eu falei, gente, só porque ele era gay, ele tinha que ser feio? Ele tinha que ser feio. Então isso é uma coisa que tá como se, como que eu posso falar? É como se nascesse com a gente. Tipo, os nossos pais, eles são muito preconceituosos. Nossos avós, muito mais ainda quando a gente vai com uma ideia nova. Ah, não, vou é assim. Não, mas não é assim. Desde quando eu nasci, é uma coisa muito... E que acaba pegando na gente. Que quando eu vejo... Faz parte da cultura, né? Eu ainda hoje, eu tenho coisas que eu faço que eu fico, meu Deus do céu, Senhor. Se alguém me viu fazendo isso, olha que vergonha. Eu já saio com vergonha, porque eu falo, não, isso tá errado. Não é assim que as coisas funcionam. Quando eu paro pra pensar... Na verdade, a gente não nasceu assim, a gente aprendeu a ser assim desde pequeno, né? A gente aprende. Uma vez eu também vi um vídeo de um gay que tava brincando com um menino. E aí ele falava assim que o menino, ninguém nasce homofóbico, que fala, né? Ninguém nasce homofóbico, é as pessoas que criam ele assim. E o menino tava brincando com ele normal. E aí depois mostrou ele numa cena de uma criança que foi criada no meio onde ele era homofóbico. O menino não chegou perto dele. Porque ele era gay, e aí não chegava perto dele de jeito nenhum. E o outro menininho que nunca ouviu falar sobre, chegou, brincou de carrinho, pegou pipa e ficava falando tio, que não sei o que, que não sei o que. E aí depois foi disso que eu também vi esse vídeo, que eu falei, gente, preconceito tá na gente. É uma coisa que a gente foi criado e as pessoas vão falando que isso é errado, que isso é aquilo, que não sei o que. E depois, com o passar do tempo, a gente vai criando experiência e vai construindo a nossa própria personalidade, sabendo que é errado isso, você ser Sim, a gente aprendeu a ser desse jeito. Professor, deixa eu fazer uma observação. Tem uma coisa que não mudou das aulas presenciais para as aulas online. A gente fugiu totalmente do foco da verdade. A gente tá aqui falando de preconceito. Não, mas assim... Não, eu tava falando isso agora. Não, mas dessa vez não fugiu tanto, não. Ó, vamos retomar aí. Porque todas essas discussões que a gente está fazendo, na verdade, justamente, elas estão na base do entendimento do sujeito artista que a gente está falando. Né? E o quanto que são esses preconceitos sociais construídos, né, eles acabam atingindo esse sujeito artista que a gente está discutindo aqui. Então, hoje, eu acho que não está fugindo mesmo.
E é legal porque E a é gente bom tá falando da falar. escola, porque assim, a gente está falando do professor, da professora. E o professor e professora de arte? E é bom ter essa conversa, professor, porque eu Né? não tinha essa visão sobre a arte, Sim, que existia essas coisas. Então é bom que o conversar artista sobre essas coisas. sofria. Exatamente. E a arte na escola, ela é totalmente desvalorizada. Tipo, eu vejo a professora de arte esses dias estava mega chateada, porque tinha um aluno que ele não. As aulas dela são eram toda quinta-feira. Quinta-feira. E daí, o aluno não ia. Dava quinta-feira, ele não ia. Ele faltava toda quinta-feira. Então, ele perdia todas as aulas de arte dela. E daí, na hora que ela foi questionar ele, o porquê que ele faltava, e ele falava que ele não gostava, então ele ficava em casa porque ele não queria ter, porque não fazia a menor diferença para ele. E daí ela falava, é matéria que você tem que ter e você vai ficar com vermelho. Se você acha que esse vermelho não vai te prejudicar, ele vai te prejudicar. Porque artes é tão importante quanto português, quanto matemática, quanto ciência, quanto história. É importante do mesmo jeito. E ele não deu nem bola. E daí ela chamou o pai e a mãe para conversar, e o pai e a mãe também não estavam nem aí. Porque o filho tinha faltado tudo aquilo das aulas de arte, assim. Então, é uma matéria super desvalorizada. Quando o pai vai na reunião, os professores especialistas ficam lá na sala dos professores esperando o pai ir atrás para conversar. Nenhum vai. Não vai atrás do professor de arte, não vai atrás do professor de inglês, não vai atrás. Ele conversa com o professor que dá português, matemática, história. E artes, tanto faz, tanto fez. Ficou com vermelho, se não ficou, se tá prestando atenção na aula, se não tá. Na verdade, Rafa, há até uma desarticulação do trabalho coletivo da escola em relação ao professor de arte, né? Em que medida as escolas se organizam para fazer uma discussão conjunta dos conteúdos e dos projetos e articulando isso tudo com a disciplina de arte. Né? Eu percebo que não, a escola está utilizando português e matemática. Ronaldo, esse preconceito já vem de casa, né, com o profissional, porque os próprios pais acham que os filhos vão para a aula de arte apenas para fazer um rabisco. Ah, porque vai desenhar casinha e bonequinho de palitinho. Esse é o pensamento dos próprios pais dentro de casa. Eles não levam em consideração que ali ele pode se tornar um artista, né? Simplesmente, vai fazer um bonequinho, uma casinha, tá ótimo. Então, esse preconceito já está enraizado dentro de casa. Com certeza. E ele reflete os preconceitos construídos socialmente. Né? Professor, a arte consegue vincular, tipo assim, eu tava lendo, e parece que... Só antes, Kátia, desculpa. Eu só quero falar qual é a origem disso tudo. Termina. Eu queria saber se a arte, ela vincula as coisas, tipo assim, como se ela vinculasse em tudo na nossa vida. Como assim? Tipo assim, o fato de você fazer a arte, ela serve porque você vai desenvolver a sua criatividade, a sua... É tipo a criatividade. Só que se a gente for parar pra pensar, a gente tem que ser criativo em inúmeras outras coisas. Isso puxa uma coisa na outra. Tipo assim, o fato de você exercer sua criação em artes, talvez você seja mais criativo em outras coisas. Ou o fato de você saber ser sensível em olhar um quadro, você consegue ser sensível em outras coisas também, não só em artes. Parece que foi isso que eu entendi. É isso. Que a sensibilidade consegue abrir os olhos para muitas outras coisas, o fato de ser criativo abre para muitas outras coisas, não só para artes. E por isso que a arte é essencial na vida de todo mundo. Ai, não acredito, Brasil! Consertei! Pronto, agora a Kátia vai... Você já entendeu o que eu quis com a disciplina inteira, Kátia? Acabou a disciplina, gente. Vamos desligar aqui e acabou a aula. É exatamente isso. Como é que eu vou ser criativo na vida? Eu preciso da arte para aprender a ser criativo. Como é que eu vou ser... Enfim, é tudo. Né? A arte faz parte da vida. Né? Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Tá? Além de montar o senso crítico de uma pessoa. Além de montar o senso crítico de uma pessoa. Sim, né? Ótimo que você falou isso, porque é onde eu vou chegar. Por que é que a arte ela é desvalorizada? Justamente porque a arte nos faz pensar. Ter artistas não é interessante para um governo, ou para um país, ou para uma sociedade
que vê problema no pensamento e na criticidade. Nossa, professor, agora eu percebo o quanto que a arte é realmente em branco para mim, porque não pensava muito sobre essas coisas, que desenvolve tudo como pessoa, quanto emocional, né? E não pensava assim. Tipo, gente, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, até a ditadura militar, a gente já tinha um filme indicado a Cannes, que era o Pagador de Promessa. Nós tínhamos uma indústria de cinema no Brasil, a Atlântida. Nós produzíamos os nossos filmes. A ditadura militar, ela acabou com tudo. E ainda pega os nossos artistas e exila eles. Justamente por quê? Porque a arte leva as pessoas a ter senso crítico, faz as pessoas a pensar, faz as pessoas pensarem. A arte pode nos fazer um sujeito melhor. Tá? Então, assim, por que a gente tem tanto preconceito com a arte? Porque nos ensinaram a ser assim. Justamente para que a gente fosse uma sociedade que não pensasse. Tá? Eu acho que a ditadura montou um medo da arte imenso, que até hoje a gente não consegue tirar da cabeça. Porque vem do meu bisavô, passou para minha avó, veio para o meu pai e assim em diante. É um medo que a gente tem de olhar, de simplesmente sentir o que ela passa para a gente. Por isso que é tão difícil a gente ter professores bons de artes, ter pessoas que se importam com a arte, façam com que a gente veja essa arte que o Brasil não vê. Sim. Bom, gente. Vai. É que tem 8 minutos, tem que fazer chamada. Eu ia falar que, infelizmente, que nem a Natália acabou de falar, de bons professores de artes. Infelizmente, a gente não vê muitos. A gente está moldada a pensar que a arte é só lá e fazer desenho e pintar, porque é isso que a gente faz na escola. E, infelizmente, eu mesma era uma que ficava, por que eu preciso fazer desenho? Eu não gosto. Sabe? Era uma aula que eu odiava. Eu odiava com todas as minhas forças. E aí assim, eu precisei chegar... Pode falar. Vai. Eu precisei chegar na faculdade para entender a importância disso. Só que a gente sabe que não vão ser todas as pessoas que vão chegar na faculdade e entender a importância disso. Infelizmente, a importância da arte vai passar muito percebida para várias pessoas. Porque o professor dentro da sala de aula não mostra a importância para o seu aluno. Ele não vai para a parte do sensibilizar. Ele vai para a parte do você tem que desenhar assim, 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 pintar assim, 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 porque tem que fazer. E não vai passar, não vai fazer o que é o papel dele, que é mostrar essa parte da sensibilização da arte, de passar essa questão de sensibilidade para os alunos. Sim. Infelizmente, eu acho que nenhum, de todos os professores que eu tive de arte, nenhum fez isso. É interessante a gente perceber que, por exemplo, igual o Ronaldo. O Ronaldo é péssimo em artes plásticas. Se você me mandar desenhar, esculpir, fazer tudo, não sai nada, tá? Mas o Ronaldo, ele consegue, por exemplo, cantar. O Ronaldo, quando era novo, conseguia dançar. Hoje em dia, os joelhos já não deixam, a barriga atrapalha. Hoje em dia é outra história. Mas, enfim, o Ronaldo já fez teatro. Você percebe que... e eu estou pensando aí no nosso aluno. Alguns vão se desenvolver em uma área artística, outros vão se desenvolver em outras áreas artísticas, mas o que importa é que esse nosso senso de sensibilidade esteja sendo trabalhado com os nossos alunos. É isso. Que eles possam ter sensibilidade e percepção para entender o mundo à sua volta. O jeito que eu me expresso artisticamente, isso vai variar, e isso é o de menos. Mas como é que a arte me afeta? Eu acho que é para isso que ela está na escola, para que a gente possa fazer com que essas crianças possam, através da arte, fazer leituras de mundo possíveis. Tá? Gente, eu vou fechar por aqui, eu tenho que fazer chamada, e nós temos 5 minutos e nós vamos muito rápido. Tá bom? Oi. Olha. Outra tá abril. Hoje é dia 3. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Então, beleza. Adriana. Não. Ela tá aí, ela tá presente. Tá presente?
Tá. Adriele. Aqui. Aline Cordeiro. Aline Cordeiro tá aí também. Ela fez um comentário durante a aula, não sei se ela ainda tá. Mas tá. Aline Rayane. Tô aqui. Beatriz. Aqui. Franciane. Aqui. Gleiciane. Não tá. Élida. Presente. Élida tá muito quieta hoje. Isaílda. Não tá. Não tá. Jennifer tá presente. Kátia tá presente. Maria Caroline tá presente. Matheus. Matheus tá? Não. Não. Não? Não. Natália tá presente. Naila. Não. Não. A Naila não é aquela que tá sem microfone só? A Naila tava, gente. Ela tava? Tava. Ela tava assim. Ela tava Mas ela assim. tava. Tava. Ela tava, eu acho que ela não tava escutando. Beleza. Ai, mesmo, ela reclamou que tava sem o som. É. Rafaela, tá? Aqui. Não, não tá. Robevânia, tá? Taluama, tá? Tá. Tamires, Tamires também. também. Tamires não tá, Chamei não. alguém? A Tailane tá. Não chamei alguém? Não é, Tailane, é Tamiri. Professor, Ah, só uma perguntinha antes que acabe o tempo. Tem algumas pessoas me chamando do privado para saber se o seu roteiro vai valer nota ou se vai ser só para questão de falta. pessoal, ó, eu vou falar para vocês o seguinte, eu não sei. E deixa eu falar para vocês por quê. Porque a gente recebeu hoje por e-mail algumas normativas para as avaliações, tá? Então eu não consegui ler, porque acabou de chegar. Então, se de repente tiver que fazer algum trabalho, eu já o aproveito. Entendeu? Então, deixa eu me inteirar do que está acontecendo e eu volto a falar com vocês, tá bom? Sexta que vem é feriado, vai ter Tem que aula. fazer porque vale da presença, né? Aí eu sei que tem aqueles que falam, deixa uma falta. Mas, enfim, se precisar, eu aviso vocês, tá? É mesmo, não. Sexta-feira que vem é feriado. Vai ter aula online? Se é feriado, não. Segue o trabalho. Tá bom? Obrigada, Deus. Dá tchau, filho. Brincadeira, Ronaldo. A aula de hoje foi legal. Foi? Para. Foi. Eu gostei. Seria legal, seria mais se estivesse em sala, mas foi legal. Se a gente estivesse fazendo coisinhas. Mas foi legal. Então tá, gente. Vamos parar por aqui. Daqui a pouco eu já mando o Dá vídeo tchau, para vocês filho. da aula de hoje, tá bom? Tá bom. Tchauzinho. Tchau, Tchau, professor. Heitor. Bom final de semana pra vocês. Tchau. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.